Olá, pessoal! A gente vai falar um pouquinho sobre a citocina fator de necrose tumoral alfa, o TNF. O nosso grupo é composto por Jamile Cosme, Jean-Pierre, Juliana Fernandes, Cléa Borges, Letícia Targino, Luana Prado e Maria Stephanie. Bom pessoal, eu me chamo Jean-Pierre e eu vou falar um pouco sobre as citocinas. As citocinas, elas são proteínas que são envolvidas na comunicação entre as células do sistema imunológico. Elas desempenham um papel crucial na regulação e na coordenação da resposta imune. Ela ajuda também a controlar a inflamação, o crescimento celular e a atividade das células imunes. As citocinas, elas são secretadas por células específicas do sistema imunológico e podem influenciar na função de outras células, estimulando ou inibindo sua atividade. Elas desempenham também um papel fundamental na defesa do organismo contra as infecções no desenvolvimento de doenças inflamatórias. Bom pessoal, aqui eu trouxe um quadro com algumas nomenclaturas, abreviações mais comuns e exemplos delas. No primeiro, temos a interleucina, a sua abreviação é IL e alguns exemplos delas temos IL-1, IL-2, IL-4, IL-5 e IL-6. Na segunda, temos interferons, com sua abreviação aí IFN. Alguns exemplos delas são IFN-alfa, IFN-beta e IFN-gama. Temos aí também o fator de necrose, o TNF, e alguns exemplos deles são o TNF-alfa, o TNF-beta, e também vamos ter os fatores de crescimento, o GF, que também tem o NGF e o EGF como exemplo. E por último, temos as quimiocinas, sua abreviação é QC, e como exemplo temos aí o MCP1 e MIP1A. Bom, eu também trouxe outro quadro com algumas dessas citocinas e suas respectivas funções. Na citocina interleucina 1, ela tem origem de macrófago e sua atividade principal é o aumento da resposta imune e possui mediador da inflamação. Na interferon gama, tem a origem de linfócito T, da célula NK, e tem a sua função de proteção de células frente a infecções virais. Tem aí também o fator de necrose tumoral, que vem de origem aí do linfócito T e macrófago. E sua atividade principal são mediadores da inflamação. O fator da necrose beta, de origem linfócito T, tem como atividade principal a ação em células tumorais. Olá, meu nome é Luana e, como foi dito anteriormente, as citocinas são mediadores inflamatórios extracelulares, são comunicadores. As citocinas podem ser divididas em dois grupos, as pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. As pró-inflamatórias iniciam a resposta inflamatória do nosso organismo quando há uma infecção. Estão mais presentes no auge da inflamação. E as anti-inflamatórias estão presentes mais ao final da inflamação e vão tentar debelar o processo inflamatório do organismo. Olá, me chamo Letícia Targino e eu vou falar um pouco sobre o receptor dessa citocina. Resumidamente falando, o fator de necrose tumoral é uma citocina inflamatória que cumpre um papel importantíssimo na resposta imunológica e na inflamação do corpo. Existem dois tipos de receptores principais, de TNF. Eles são conhecidos como TNFR1, receptor de fator de necrose tumoral 1, e TNFR2, receptor de fator de necrose tumoral 2. Bom, como estudamos, o TNFR1 é o principal receptor do TNF e ele está distribuído em várias células do corpo. A ativação dele desencadeia uma série de respostas inflamatórias e apotóticas, que é a morte celular programada,
O TNFR1, ele está envolvido em muitos processos biológicos, incluindo a resposta imunológica, a inflamação e a regulação de sobrevivência celular. Já o TNFR2, ele é o segundo receptor do TNF, né? Expressa em menor quantidade e ele está mais limitado de células do que o TNFR1. O TNFR2 ele está principalmente associado à regulação de células do sistema imunológico, né, como as células T regulatórias, e exerce um papel importante na homeostase do sistema imunológico. E para finalizar, ambos dos receptores do TNF desempenham funções distintas na regulação da resposta inflamatória e imunológica do corpo. E a sua ativação pode ter efeitos variados em diferentes contextos fisiológicos e patológicos. E aí, pessoal? Eu me chamo Juliana e vou falar um pouco das funções dessa citocina. A gente tem a ativação de vias de sinalização pró-inflamatórias, que é quando o TNF-alfa ele pode ativar vias de sinalização como a via NF-κB, que é o fator nuclear κB. Ele é responsável por induzir a expressão de genes envolvidos na resposta inflamatória. Temos também a indução da expressão de moléculas de adesão. O TNF-alfa ele pode induzir a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais, permitindo assim a adesão e migração de células inflamatórias para os tecidos afetados. Ainda tem a ativação de células fagocíticas. O TNF-alfa ele pode aumentar a atividade das células fagocíticas, como os macrófagos, que são responsáveis por fagocitar micro-organismos invasores e detritos celulares. Eu me chamo Stephanie e vou falar das demais funções do TNF-alfa. Podemos citar a indução de apoptose, morte celular programada. O TNF-alfa pode induzir a apoptose em células específicas, contribuindo para o controle de infecções virais e a eliminação de células danificadas, como também a modulação da resposta imunológica. O TNF influencia a função de células do sistema imunológico, como os linfócitos T e B, afetando a sua proliferação, diferenciação e resposta imune adaptativa, e a regulação da resposta hormonal. O TNF também pode influenciar a liberação de outras citocinas, como a interleucina 1, e hormônios, impactando na resposta global do organismo a estímulos inflamatórios. Eu sou a Jamile Cosme e eu fiquei responsável pelas patologias bucais relacionadas à falta da TNF, né, do fator de necrose tumoral. A gente colocou aqui 3 exemplos, que a ausência ou a diminuição da TNF pode causar na cavidade oral. Então, o primeiro exemplo que a gente colocou são as infecções orais. O que acontece? O TNF-alfa desempenha um papel crucial na ativação do sistema imunológico, ou seja, ele recruta macrófagos, células T para combater as infecções locais. E quando tem uma deficiência do TNF, o sistema imunológico ele fica menos eficaz para combater as bactérias, os vírus, os fungos, né, que são os causadores, né, das infecções orais. E aí as pessoas acabam ficando mais suscetíveis a desenvolver essas patologias. E além disso, a gente também pode falar das doenças autoimunes. A falta do TNF pode também estar associada a isso. Um dos exemplos seria a doença de Crohn e a artrite reumatoide, que afeta também a saúde oral e pode causar inflamação crônica na boca, gengiva e articulação temporomandibular. A gente colocou também o exemplo da doença periodontal. A doença periodontal
a gente vai falar um pouquinho sobre ela primeiro. Ela é uma condição crônica das gengivas e dos tecidos dos dentes, que no caso seriam os ligamentos periodontais e o osso alveolar. E basicamente ela é causada pela placa bacteriana que se acumula nos dentes e gengiva, que leva, né, a uma resposta inflamatória do corpo. Basicamente, em outras palavras, o sistema imunológico que está enfraquecido, ele pode não ser tão eficaz para combater essa placa bacteriana que vai controlar a inflamação das gengivas. E isso pode aumentar o risco de desenvolver uma doença periodontal. É importante a gente saber que não é o fator determinante, né? Ele é um risco. Na verdade, a doença periodontal, tem multifatores, né, que podem causar, como tabagismo, predisposição genética, a diabetes. Mas, assim, a ausência ou a falta, né, do TNF pode ser um dos fatores que causam isso. E quanto à cicatrização, a cicatrização e a relação com o TNF, né? Na ausência ou na diminuição do fator de necrose tumoral, a cicatrização ela pode ficar mais lenta e menos eficaz, o que aumenta a susceptibilidade, né, a desenvolver infecções. Mais uma vez, é importante a gente entender que não é um fator determinante. Na verdade, é um fator de risco, né, mas não necessariamente porque a pessoa tem uma deficiência de TNF-alfa que ela vai desenvolver isso. E assim, tem que haver um equilíbrio, porque aqui nessa primeira parte a gente vai falar sobre a falta e no próximo slide a gente fala sobre o excesso. Então, na verdade, o TNF ele tem que estar equilibrado realmente, ele tem que ter uma modulação adequada para as respostas inflamatórias. Olá, gente! Me chamo Cléa e vou dar continuidade às patologias bucais relacionadas ao TNF. Uma das patologias é a inflamação crônica, que pode contribuir para condições como doenças periodontais, gengivite e periodontite, que causam destruição progressiva dos tecidos periodontais. Outro exemplo de patologia são as doenças autoimunes, como líquen plano oral. Nesses casos, o sistema imune começa a atacar os tecidos da cavidade oral, o que pode resultar no agravamento dos sintomas de infecção, como dor e inchaço. Olá, aqui é a Luana de novo e agora eu vou falar um pouco sobre o TNF no implante dentário. Quando se coloca um implante, há um processo de cicatrização. O TNF atua nessa resposta inflamatória, contribuindo para a mobilização de células imunológicas e também na regulação da inflamação no local do implante. Níveis adequados de citocinas, incluindo o TNF, são necessários no processo de osseointegração, que proporciona uma ancoragem estável do implante. Em alguns casos, pode ocorrer uma resposta inflamatória excessiva ao redor do implante, levando a complicações como a periimplantite, por exemplo. Nesses casos, os níveis elevados de TNF podem contribuir para a destruição de tecidos periodontais. Alguns estudos têm investigado também o uso de medicamentos inibidores de TNF para controlar essa inflamação em torno do implante e reduzir o risco de complicações. E aqui nós colocamos também algumas matérias sobre o tema, caso tenham interesse.